Então vamos lá. O tema de hoje também foi um tema solicitado por vocês aí. E chegamos ao momento de falarmos sobre traição. Para aqueles que já nos acompanham, já conseguem ter uma base interessante sobre aquilo que nós falamos aqui de neurociência, sobre o sistema nervoso. E como sempre, o tema que nós propomos falar aqui, ele sempre é o tema com embasamento neurocientífico, numa versão biológica. Essa é a proposta dessas lives que nós fazemos aqui, que não é tratar o tema como sempre costumamos ouvir, não é? Os temas. Quer dizer, quando vamos a Angola, professor, opa, o convite está feito, hein? Então a ideia é sempre trazer uma abordagem sobre os temas que é uma abordagem não comum. E é o que faremos hoje sobre traição. E, obviamente, quando falamos sobre traição, de peso muito grande, o que vem à nossa mente são as traições em relação aos relacionamentos amorosos, tá? Mas a traição, ela obviamente envolve várias vertentes, porque enquanto a espécie humana ela se consolida como uma espécie social, não é isso que já aprendemos aqui? Nascemos para nos conectarmos. A relação social, ela é literalmente fundamental, essencial para a preservação da espécie. Então não é charme você se conectar com uma pessoa, é necessidade. A sua conexão ela é necessária para que você consiga literalmente viver. Isso é muito importante. Então, a traição ela tem essa conotação e é bem interessante começarmos a falar sobre esse tema, alertando vocês que, obviamente, assim como eu fui criado, vocês também, o conteúdo, o conceito, a noção que você tem de traição, eu te garanto que ela é uma noção completamente fundamentada, quase que 80% em noção religiosa, não tenha dúvida disso, 10% em relação à cultura e mais 10% em relação à sociedade no qual está inserido. Então o conceito de traição ele é muito mais alicerçado com aquilo que você entende sobre sua crença religiosa. É o primeiro paradigma que nós podemos trazer para cá. É o que você coloca em jogo hoje, quando se fala em traição, é aquilo que você carrega, que aprendeu lá na infância. Certamente com papai e mamãe, levando você numa igreja, numa crença religiosa, enfim. Esse é o conceito de traição que você tem. E falando já diretamente, que foi a grande demanda que eu recebi, falar sobre relacionamentos amorosos, né? É preciso entender que a ideia de monogamia, de ter um par apenas, né? Falando da espécie humana, de ter um só amor como se constrói dentro da sociedade, ela é uma construção completamente equivocada. Olha o primeiro choque que nós levamos hoje, né? Logo nessa segunda-feira. Mas vamos falar sobre isso, tá bom? De uma forma científica, não apenas com achismo. E eu queria trazer para vocês logo de início um dado científico interessantíssimo, que foi uma pesquisa realizada nos Estados Unidos, né? Como sempre, são os pioneiros nas pesquisas. Mas essa pesquisa, ela traz alguns dados interessantíssimos, né? Porque como é científica, ela tem toda a sua estrutura fundamentados em requisitos técnicos, científicos. E ela traz alguns dados que vão fundamentar o que eu vou falar para vocês adiante sobre a essência da relação entre a espécie humana, que não tem muito a ver com aquilo que eu e você, que nós aprendemos dentro de uma igreja. E vai ficar a seu cargo aí entender se isso é interessante ou não. Ótimo tema, alguém colocou aqui. Presente, professor, olha, bem-vinda. Todo interessante. A pesquisa, ela avaliou, né, pessoas adultas, obviamente, que já passaram por relacionamentos amorosos. Especificamente, casamento. Essa pesquisa focou nisso, casamento. E olha que dado interessante. O primeiro dado foi constatado o seguinte, que um indivíduo, não importa se é homem ou se é mulher, olha só que interessante, não importa se é homem ou se é mulher. Um indivíduo que
traiu numa relação, né, ele cometeu o ato da traição em um relacionamento, se ele muda de relacionamento, olha que loucura, ele tem, em média, mais de 300% de chance de voltar a cometer a traição. Compreenderam isso? Isso foi literalmente constatado. Então, o indivíduo que cometeu a traição em um relacionamento, se ele passa para outro relacionamento, ele tem 300% de chance de cometer novamente a traição. Isso cientificamente foi aferido com dados, né? E olha só, as pessoas nessa pesquisa, elas afirmaram, né, de que de fato havia traído no relacionamento anterior, passou para outro, cometeu novamente a traição. Então, na prática, começamos a entender o seguinte: o indivíduo que traiu, ele já tem no seu sistema nervoso a predisposição 3 vezes maior para trair em outro relacionamento. Não sei se isso é assustador para vocês. Isso para mim já é um dado que eu venho trabalhando há muito tempo. E quando eu converso com as pessoas, eu percebo os olhos brilhares assim, sabe, chocadas. Como pode isso? Mas é exatamente o que se constatou. Então, na prática, aqueles que já traíram têm, em média, 300% de chance de voltar a trair. Isso já se dá por uma grande informação. O sistema nervoso, vocês aprenderam comigo aqui em várias lives, que eu venho repetindo isso, ele é um sistema informacional, não é isso? Ele é um sistema informacional. Ele se apropria de informações, processa essas informações e a partir daí ele terá uma reação. O que esses dados científicos dessa pesquisa vêm trazer, gente, é o seguinte: uma vez que o sistema nervoso já passou pela fase do enfrentamento, da experimentação, significa que ele está apto muito mais a praticar novamente. Não só a traição, que é o nosso foco de hoje, mas qualquer outra coisa. Compreende? Alguém que já, sei lá, bebeu, passou do limite, vamos dizer assim, das drogas. Então essa pessoa, ela tem no seu sistema nervoso informações que já trazem para ela uma predisposição muito maior de voltar a beber intensamente, porque o sistema nervoso já sabe como reagir quando ingerir mais álcool. Compreende o que eu estou falando para vocês? Não será a primeira vez que ele vai ingerir álcool, ele já ingeriu álcool outras vezes, o sistema nervoso já sabe como literalmente lidar com isso. Mesmo o fato biológico da traição. Olha a vertente que estou trazendo para vocês, não religiosa, não cultural, não societária. É informação biológica. O sistema nervoso passou por uma experimentação de uma experiência, entendeu como é e poderá tranquilamente. Essa vertente biológica é consolidada na pesquisa que eu acabei de falar para vocês. Né? Que depois que o indivíduo pratica a traição, ele tem 300 vezes mais condições de voltar a praticar em outro relacionamento. Tudo bem até aqui? Vamos ver aqui, já temos... Vamos colocando aqui as perguntas que eu vou, à medida do possível, respondendo. Beleza, a senhorita Mariama, ela pergunta o seguinte: quando essa programação entra em conflito com o que foi orientado pela família? Pois é, Mariama, chiquérrima, a mulher com um sorriso mais belo e cativante. Já aprendeu comigo, Mariama, é hipnoterapeuta, foi minha aluna também, e já aprendeu comigo o seguinte: quando existe conflito, o que é que há como resposta do sistema nervoso? Quem sabe? Quem aprendeu comigo aqui já? O que a Mariama está falando é o seguinte: Jailson, uma pessoa que foi educada, ela foi educada entendendo que a traição é pecado. E na vida adulta, ela se vê numa situação em que ela pratica a traição. O que acontece, é a pergunta de Mariana, com o sistema nervoso? O sistema nervoso entra em conflito. Você aprendeu que não pode, agora você faz. Então há um conflito. E o que vocês já aprenderam comigo aqui é: toda vez que é estabelecido um conflito no sistema nervoso, a resposta desse sistema é o que nós chamamos de sofrimento.
Isso mesmo, Mariama. O que acontece é sofrimento. O indivíduo sofre. E olha que coisa interessante. Ele não sofre, não por aquela ideia de punição, de pecado, que ele vai para o inferno. O sofrimento é exatamente pelo conflito entre aquilo que aprendeu e aquilo que praticou. Biologicamente é isso. Biologicamente é exatamente isso. Compreende? Então a pergunta que eu faço nesse momento, que eu já trouxe para vocês, que é a seguinte: qual demanda, qual carência, qual vazio, qual necessidade não suprida um sistema nervoso quer literalmente compensar praticando uma traição? Essa é a pergunta que eu quero lançar para vocês nesse momento, tá? O que é que leva o indivíduo a praticar a traição, gente? Há uma demanda, há um vazio, há uma necessidade, há um espaço a ser preenchido nesse indivíduo, e a traição é um caminho pelo qual ele trilha isso. Não estou aqui dizendo que a traição é algo excelente, bom, que todos nós devemos sair por aí hoje praticando. Não. Estou explicando a vocês que, do ponto de vista biológico, que já aprendemos aqui, há uma demanda emocional. Há um vazio, uma carência que precisa ser suprida, preenchida, e a traição ela entra como um mecanismo que possibilita isso. Tá? Em consultório eu sempre dou um exemplo. Aos meus pacientes, que é o seguinte: eu ofereço água a eles, né? E tem uma garrafa aqui ao lado de água, 2 litros de água. Eu falo o seguinte: você está com sede ainda? Não estou com sede. E agora, se você tiver que beber esses 2 litros de água, sabe o que ela falou? E as pessoas falam: eu coloco para fora. O sistema nega, bota para fora, vômito mesmo. E olha só que interessante: por que coloca para fora? Porque está cheio, não há espaço vazio a ser preenchido. Não há demanda lá dentro que precise de água, porque já está suprida. Essa conotação é para mostrar o seguinte: não há prática de traição sem vazio, gente, sem carência, sem necessidade a ser suprida, sem espaço a ser preenchido. Entendam isso de forma biológica. O sistema nervoso só vai levar uma pessoa a praticar esse ato se ele precisa de alguma forma suprir uma carência. Aí Mariama volta a perguntar: qual é a ferida emocional que gera a programação de ser sempre traída? Bom, Mari, vocês sabem, na investigação com a hipnoterapia nós não podemos falar isso, temos que investigar, não é isso? Lá no fundo, não sei que ferida é. Eu te garanto que há uma ferida emocional lá dentro. Mas não tenha dúvida, tá? Bom, aí se você perguntar o seguinte: Jailson, por experiência sua de consultório, o que mais você vê? Que ferida aparece mais quando encara traições? É a ferida do abandono e da rejeição. São pessoas que em algum momento da vida passaram pelo processo de abandono, foi abandonada pelo pai, pela mãe, foi rejeitada pelo pai, pela mãe, em algum momento, e são pessoas que tendem a carregar isso. Então a Nanda, lá de Janeiro, pergunta o seguinte: então às vezes o problema não está no parceiro, e sim na pessoa que trai. E aí, Nanda? Quando você coloca assim, o problema não está, aí já é carregando, já é carregando aquilo que eu falei no início da nossa live. O conceito que você tem de traição é um conceito de penalidade, que vem de uma sustentação religiosa. Você está dizendo então que isso é um problema. Do olhar científico, eu não digo que o problema é a traição. O problema, no meu ponto de vista científico, é que demanda é essa que leva o sistema nervoso a praticar esse ato. Compreende? Essa é a questão. Mariama fala: gratidão por ler meus pensamentos. Que figura, né? Olha só, estou acompanhando aqui em outro computador, gente, as perguntas, porque fica mais fácil para mim, tá? Então, de repente, eu estou olhando para você aqui, fica um pouco de lado. Um outro dado científico que eu gostaria de trazer para vocês é o seguinte, em relação à traição. O sistema nervoso, repito, ele é informacional.
Ele é informacional, ele recebe a informação, no caso da traição que estamos falando aqui. Há uma carência, uma demanda, uma necessidade a ser suprida, um espaço vazio que precisa de resposta. Compreende? E a prática vai ser... A traição será o caminho de buscar suprir isso de alguma forma. A questão é que o sistema nervoso, ele é extremamente sábio, inteligente, evoluiu 4 bilhões de anos. O que acontece? O choque maior é quando o sistema nervoso ele precisa experimentar, romper a barreira, desconstruir conceitos pela primeira vez. Essa é exatamente a maior dificuldade do sistema nervoso, porque ele tem que desconstruir tudo que ele aprendeu, e isso gera conflito, gera sofrimento. Agora, a partir do momento que o sistema nervoso começa a praticar algo, inclusive a traição, que é o nosso tema de hoje, quanto mais o indivíduo pratica a traição, menos culpa ele passa a sentir. Tá? É como se o sistema nervoso entrasse num processo de adaptação mesmo. Adaptar-se àquela nova realidade. Compreende isso? E aí a Mariana pergunta, mestre, está falando da traição de relacionamento afetivo. Dá no mesmo. Porque o indivíduo trai um colega de trabalho. Ele trai ao mostrar a sua incapacidade de realizar alguma coisa. Então significa que aquele indivíduo que está praticando a traição, mesmo no ambiente de trabalho, mesmo de uma amizade, por exemplo, é um indivíduo que carrega dentro de si um vazio, uma necessidade de preencher alguma coisa que carrega dentro dele. Alguém está perguntando, vai ficar salva a live? Não sei, tivemos um problema aqui com a conexão e vou tentar deixar salvo, tá? Mas não posso garantir aqui, amiga. Então estamos falando da traição, e o cunho que me solicitaram falar de forma da traição amorosa, tal, afetiva, mas a concepção biológica é a mesma. É a mesma. Tá? Há uma carência, um espaço preenchido a ser preenchido por esse indivíduo. Aí a Patrícia Amaral coloca por inveja. Já falamos de inveja aqui, não foi? Eu acho que falamos de inveja aqui numa live. Quando vocês escutam, por exemplo, voltando a falar de relacionamento amoroso, quando vocês escutam psicólogos, né, orientadores familiares falar que numa relação amorosa sempre é preciso haver o novo, novidades, fazer coisas novas, isso, gente, é importantíssimo do ponto de vista científico. Tá? Porque o sistema de recompensa cerebral, inclusive já falamos aqui, tá? Ele, ao liberar neurotransmissores, hormônios, isso só irá acontecer quando existir situações novas. O que significa que um casal que se une, eles se uniram porque estabeleceram uma relação ali de confiança, acabaram suprindo um ao outro em alguma necessidade, fizeram coisas que ambos satisfazem. Porém, se essas coisas simplesmente só voltarem a se repetir, o sistema nervoso cansa disso também. Então é por isso que é preciso sempre criar coisas novas. Nanda pergunta aqui, a traição é a afirmação do fim da relação? Não. A traição é, do ponto de vista científico, que eu estou buscando abordar aqui, a traição é um indicativo, vai cair na prova isso, hein? A traição é um indicativo de que quem a pratica para suprir uma carência existencial. É isso que é a traição. Não tem nada a ver com o fim de relação. Tá? Porque ao praticar a traição, o outro não quer acabar com a sua relação, porque se ele quisesse acabar com a sua relação, ele ia embora. Concordam comigo? Muito prático. Acabou, vamos embora. Ele não quer isso. Ele quer suprir algo que ele não sabe como suprir na relação que ele tem e sai buscando alternativas. Compreende por aí? Alguém pergunta aqui, pode estar relacionado à autoestima, a necessidade de se sentir preenchido de alguma forma? Sim, mas não tenha dúvida. A autoestima está aí ligada de uma forma bem interessante. Bom, vocês entenderam o que eu falei para vocês?
Quanto mais se pratica, menos culpa se estabelece no sistema nervoso. É como ele entendesse que isso começa a virar um padrão para ele. O sofrimento ele acontece nos atos iniciais, né? Na primeira traição, na segunda, terceira, depois aí, o sistema nervoso começa a entender que isso é normal, vamos dizer assim, né? Combinar aqui, traição indicativo de que a prática, de quem o pratica faz exatamente para suprir uma carência emocional. Exatamente isso, Mari. Essa é a anotação que nós temos que entender e não tem nada a ver com a punição de pecado que a igreja ou a religião vende. É a concepção deles, não estamos falando mal de religião nem de igreja. Estamos falando que a concepção que trazemos aqui nessa discussão de hoje é exatamente muito mais profunda. Não é punir a pessoa, é entender o porquê ela pratica, entende? Essa é a parte que eu queria falar com vocês. A outra parte, que horas é? 8h40. Que agora a coisa vai ficar séria. Que eu disse a vocês que traria a noção científica do que é a relação entre a espécie humana, que não tem nada a ver com monogamia. Tá? Essa ideia de sermos monogâmicos, né? Ser para outro ser, ela é uma concepção que ela nasceu praticamente com a noção de economia. A noção de economia, de que quanto mais pessoas você tem para cuidar, mais recursos você precisa estabelecer para que isso se dê, né? E eu gosto muito, tem um espanhol, é o Manuel Lucas. Ele é pesquisador, cientista e sexólogo também. E ele conduziu inúmeras pesquisas já. Pesquisas sobre ele é muito importante. O Manuel Lucas, espanhol. Ele conduz várias pesquisas exatamente buscando essa tese que ele defende, que a espécie humana não é monogâmica. Pelo contrário, nasceu para ser de muitos. E ele tem uma afirmação que vocês vão agora se contorcer aí onde você está agora. Por quê? É uma afirmação que vai bater com a sua crença, com aquilo que você e eu, que nós aprendemos sobre traição ao longo da vida. Sabe o que ele diz? Ele diz que nós, sociedade moderna, nos tornamos monogâmicos. Sabe por quê? Porque somos pobres. Pobres mesmo, financeiramente. Então ele vem dizer isso, que a sociedade construir essa noção de monogamia fundamentado especificamente em economia. Mariana vai rir, estou imaginando seu sorriso, hein, Mariana? Seu sorriso já é uma figura, né? Então, a ideia é que a espécie ela não é monogâmica. Pelo contrário, a noção de economia é que trouxe a noção da sociedade de fazer com que o indivíduo entendesse que ele é monogâmico. Tem uma pessoa só para cuidar, um membro só para cuidar, e isso vai tirando despesas, né? Tá? Então, olha que interessante. Olha só, isso não se dá somente com a espécie humana, não. Olha que interessante. Nossa, alguém ligando para mim aqui. Olha só que interessante. Isso não se dá só com a espécie humana, não, hein? Olha só. É com qualquer espécie. E o que é que o Matheus Lucas percebeu, né? Ele percebeu que em todas as espécies animais que possuíam poucos recursos. Nossa, tem alguém tentando ligar para mim aqui de São Paulo, insuportável. Ele percebeu exatamente isso, que todas as espécies de animais que possuíam ou possuem poucos recursos se transformaram em monogâmicos. Sobrevivência. Tá? Percebe isso? Olha, Mariana, o leão tem várias leoas, inclusive são elas que caçam exatamente. O leão não tem escassez, minha amiga. O leão é rico. O leão é rico. Olha só. Então, essa visão científica do Manuel Lucas,
lá da Espanha, é fantástico, porque ele prova cientificamente isso, né? Que as espécies animais, incluído o homem, vêm se tornando monogâmica pela escassez de recurso. Então, porque tem pouco recurso, ele tem que trabalhar, produzir e manter aquele que ele tem do seu lado. Ele não tem tempo para cortejar outras pessoas, compreende? Literalmente paquerar. E por isso ele mantém uma pessoa só do seu lado, no caso homem e mulher, tá bom? Mariana, essa visão dá pano para manga, e como dá, minha amiga, é muito pano para manga. Edith Félix colocou aqui, lascou. Exatamente, gente, essa visão ninguém quer falar com vocês. Nosso encontro aqui de toda segunda-feira, eu adoro estar aqui com vocês, porque é o espaço que nós temos para falar dessa forma aberta, né? Não sei se estamos certos ou errados, mas é um espaço que nós temos de colocar isso sem as viseiras que nos colocaram desde de criança, né? Tá? Isso é algo bem interessante. Um outro dado interessante quando se fala em traição que eu gosto de... Olha aqui, Elisane. Olha só, senhorita. Imagina só o cara fazer 10 filhos, cada um com uma mulher diferente, gasta muita energia e dinheiro. Que figura, viu? Exatamente, amiga. Exatamente a tua, Eisiane. A tua teoria é exatamente essa que o Manuel Luca comprovou cientificamente. Ou seja, a poligamia, ela é dispendiosa em termos de recurso. Então a espécie humana, por natureza, ela é literalmente fundamentada na poligamia, só que para manter isso é custo. Então tornou-se inviável uma sociedade baseada na poligamia, porque é muito custo e muita energia. Então estejam atentos a isso. Ana Falcão, quero prosperidade no casamento, mas não quero marido fiel agora. Não tem problema, mantém tudo aí no chão. Um assunto desse, a live deveria durar 2 horas. Que figura, né? Tem uma outra vertente do Matteo De Luca, que eu adoro muito, leio muito ele, que é uma outra vertente que se completa com essa ideia da traição que estamos falando, porque ele vem provar cientificamente que a sociedade fundamentada na economia tornou a nossa, vamos dizer assim, nossa cultura monogâmica, por economia de energia, por economia de recursos. E uma outra informação que ele traz, que tem muito a ver com a nossa traição, que é o seguinte: ele vem dizer que a sociedade mesmo, quando começa a se tornar burguesa, capitalista, e se tornar muito mais objetiva e prática, para que sobre tempo, para que se produza, né? Para que o indivíduo tenha tempo de trabalhar e não tempo de viver. Essa é a noção da sociedade capitalista burguesa. Então, essa noção da falta de tempo levou a espécie humana, nós agora, sociedade moderna, a focar a sexualidade apenas nos genitais. Olha que descoberta fantástica. Também foi o Matteo De Luca, espanhol. Então, a noção que hoje eu e você tem, nós que somos dessa geração atual aqui, de adultos, né? A visão que nós temos de focar apenas o genital, o órgão masculino e feminino, é também uma noção criada por um sistema que visa objetividade. E o Matteo De Luca descobre algo fantástico que eu pensava nisso, mas ele conseguiu me mostrar cientificamente, que é o seguinte: o Matteo De Luca, ele vem dizer que o maior e mais sensível e potente órgão sexual não é o pênis nem a vagina. Sabe o que é, meu amigo, minha amiga? É a pele humana. A pele humana é a pele mais sensível entre todos os mamíferos. Não é? E então isso é muito interessante, a cultura do toque, né? Tocar o outro. Tocar o outro. E por que eu estou falando isso para você? É o mesmo pesquisador
que descobriu que nós somos, por essência, fundamentados na poligamia. E não fazemos isso hoje pela escassez de recursos. Ele vem dizer que nós aprendemos, focado numa cultura objetiva, a focar nos órgãos genitais apenas, esquecendo o contato da espécie. Não é? Ele vem dizer que o maior órgão sexual da espécie humana é a pele. E por que isso tem a ver com as duas pesquisas? Tem a ver que muitas vezes, minha gente, olha só, muitas vezes o indivíduo que pratica a traição para preencher aquele vazio que nós já falamos antes, né? O vazio existencial que precisa ser preenchido, a demanda emocional que tem lá de carências que precisa ser preenchida, muitas vezes não é focando, né, o indivíduo que pratica a traição, não é focando apenas o ato sexual em si, mas o cuidado, a atenção, o carinho, o toque, os estímulos sensoriais. Percebe isso? Essa é uma visão que eu gosto de tratar, e estamos falando sobre isso hoje, que quando você fala em relação amorosa e em traição em relacionamento, focamos objetivamente o quê? O ato sexual. Tá? Mas agora começamos a entender, dentro dessa vertente da pele, como maior órgão sexual, de que o indivíduo que pratica, gente, a traição, a maioria deles está buscando suprir carência. E carência não se supre necessariamente em ato sexual, se supre no toque, no cuidado que o indivíduo dá ao outro, na atenção que o indivíduo dá ao outro. Então, olha que coisa interessante e profunda e bem delicada, tá vendo? As pesquisas desenvolvidas até hoje comprovam que o ato de trair dentro de um relacionamento amoroso, ele não é um ato, como nós acostumamos ver, necessariamente focado no sexo. Estão acompanhando? Não é focado no sexo em si. É óbvio que o sexo vai haver lá, mas ele não é focado no sexo. Ele é focado em encontrar algo que ele ainda não encontrou. Essa pessoa está buscando algo que não vê nas outras pessoas, não? Então, é por isso que o ato de trair, ele pode ser conduzido simplesmente porque a pessoa, sei lá, te trata bem. Porque as pessoas param, ou porque a outra pessoa para te ouvir. Porque a outra pessoa toca em você. É o suficiente para o sistema nervoso entender o seguinte: opa, essa pessoa aí pode suprir a carência que nós temos aqui dentro. Percebe isso? Vamos botando pergunta aí. Isso, Mari. Eu deixei para falar no final, mas você é muito sabida, né? A traição está muito na conotação da validação, né? Validar enquanto indivíduo. Então, se o indivíduo está numa relação que ele não se sente validado, ele procura outra. O sistema nervoso é tranquilo. Compreende isso? Então, perceber essa questão que eu gosto muito aí da pele, do toque, da carícia. Então, alguém falou que está casado, quer manter o relacionamento, toque seu parceiro, minha amiga, meu amigo. Carinho, abraço, carinho, pele. Alguém colocou aqui, Paulo, então marido e mulher, professor, não pode deixar brecha. Exatamente isso, cara. É exatamente isso, carinho. E olha que interessante. Hoje estamos dedicando muito mais toque, carinho a outros animais, né? No grupo do Mastermind mesmo, essa semana, abriu uma discussão lá, não foi o Tarso que colocou, sobre os animais, que eu disse, os humanos estão ferrando com os animais domésticos, né? Estão adoecendo os próprios animais. Então hoje você vê as pessoas acariciando mais um animal do que um outro ser humano. Compreende? Isso é bem delicado, cara. Isso é bem delicado. Então a espécie humana está perdendo a capacidade de se conectar, de se tocar, carinho. Então, olha que profundidade temos que olhar para isso. Então, para muitos que estão aqui me acompanhando hoje, são hipnoterapeutas, outros participaram da imersão comigo, essa visão que eu quero trazer, não a visão que nós aprendemos de julgar o outro, de culpar, dizer que é pecado, vai para o inferno.
Enquanto ciência, eu não posso ter essa visão. Eu não posso julgar o outro. Eu não vou julgar ninguém que trai. Eu começo a investigar o que há por trás dessa traição. O que fundamenta isso? O que é que fundamenta o indivíduo a cometer uma traição, entende? Tudo bem até aqui? Faltam 7 minutos. Tem uma outra afirmação que eu gosto muito, que é um outro cientista, do qual eu sou fã, é um colega de pesquisa, o Matt Lieberman, neurocientista extraordinário. Ele é um israelense e está erradicado hoje nos Estados Unidos, e ele praticamente delineou a neurociência social, tá? Isso me agrada muito, que é uma das áreas que eu gosto de pesquisar devido às emoções, que é a minha área de estudo, né? O Matt Lieberman descobriu algo chocante, eu quero lançar para vocês aqui agora, além de tudo que já falamos agora, tá bom? Que é o seguinte: o arrependimento, anota aí, vou dar um tempo para você pegar aí uma caneta ou vai digitar no celular. O arrependimento, ele é um péssimo preditor de mudança de comportamento. Tá bom? Essa informação talvez você não recebeu a porrada ainda, mas vai receber agora. Porque nós aprendemos no nosso processo formativo, eu, você, todos nós passamos por isso. Aprendemos na família, na escola, na igreja, de que o arrependimento, não é o caminho, sei lá, da salvação, coisa parecida assim, né? O arrependimento é o caminho da salvação. Na neurociência é o contrário, bicho. Arrepender-se, né? Arrepender do que fez não é um bom sinal se você não quer mais repetir aquilo. Sentiu a porrada daí? O arrependimento é um péssimo preditor de mudança de comportamento. Ou seja, sentir arrependimento em nada garante de que você não voltará a cometer um ato praticado. No caso da traição, que é o nosso foco de hoje, o indivíduo que pratica a traição e se arrepende em nada, do ponto de vista neurocientífico, em nada garante que ele não vai mais praticar. Por quê? Agora que você vai entender o ponto de vista científico. Porque você aprendeu hoje que, uma vez que o indivíduo, o sistema nervoso, buscou a traição, é porque ele já encontrou dentro dele um buraco, um vazio, uma carência que precisa ser suprida. Então ele vai externamente buscar essa resposta. Uma vez que ele saiu, experimentou, você pode se arrepender, porque o arrependimento agora não é mais biológico, o arrependimento é só emocional. Percebe? É um sentimento. Então você acha que se arrepender porque fez algo, nunca mais voltar a fazer, é exatamente o oposto dentro do ponto de vista neurocientífico. Porque arrepender significa que você experimentou algo, sabe como fazer, sabe as consequências e tem todas as condições agora de fazer melhor ainda. Agora danou-se. O indivíduo que pratica a traição, mesmo com arrependimento, ele está provando para si mesmo que o seu sistema nervoso aprendeu como é que faz o negócio, meu amigo. Lascou-se. Agora quero ver o bicho pegar. Exatamente, por isso que a pessoa fala assim, me arrependi, e faz novamente. Porque o arrependimento, gente, ao contrário do que nós aprendemos, o arrependimento, dentro do ponto de vista religioso, é a porta do céu, você se arrependeu, meu filho, tal, está perdoado. Não, do ponto de vista científico, ao contrário, o arrependimento é a prova cabal de que você praticou algo, aprendeu como fez, sabe como fazer e vai fazer melhor ainda. Aí a gente está rindo de São Paulo, né? O arrependimento, então, não tem nada a ver com mudança, não. Tá? E olha que coisa. O tapa final na nossa cara é a seguinte. Quando o sistema nervoso, repito, se ele saiu para praticar a traição, significa que ele já encontrou dentro de si um vazio, não foi isso? Lembra dessa conotação? Ele já saiu para buscar a resposta lá fora. A resposta no outro. O ato da traição é
me conectar a um outro indivíduo para ver se ele consegue suprir um vazio, uma carência que eu tenho aqui dentro. Se eu já fui e pratiquei uma vez, agora meu sistema nervoso já sabe como fazer. Posso me arrepender, o arrependimento é a comprovação de que você fez, sabe como fazer e vai fazer melhor ainda se precisar. Lascou-se, não? E aí vem agora o sistema de recompensa cerebral para ferrar com tudo. Ele vai entender o seguinte: se o sistema nervoso aprendeu que ele pode sair buscar lá fora respostas que ele está precisando aqui dentro, aí tu vai entrar literalmente no viés de confirmação. Não é? É o quê? Você acredita que o que você precisa de fato está em alguém. E por você acreditar nisso, o teu sistema nervoso te dá a sensação de que aquela pessoa é a ideal. É ela que vai suprir toda a tua carência. É por isso que você vê, casamentos de anos se desfazer por uma traição simples, né? Homem ou mulher, tanto faz. 40 anos juntos, aí encontrou ali uma outra pessoa, parece que vira a cabeça do cara, da mulher, não é assim? Como é que pode jogar fora 40 anos esse cara ou essa mulher sem perceber? O sistema nervoso deu uma rasteira nele. Fez através de liberação de hormônios, neurotransmissores, fez ele ter uma recompensa biológica, fazendo com que ele acreditasse que aquela pessoa de fato é a pessoa que vai solucionar a sua vida. E obviamente isso pode não concretizar e ferrou a vida de todo mundo. Por isso as pessoas saem de galho em galho, buscando validação, Mariama. Por isso que as pessoas ficam um com o outro. Você vai ver um homem ou mulher, né, que tem, vamos dizer, numa semana, 10, 20 parceiros, né? Gente, eu te garanto isso, não é só sexual não, tá? São pessoas pedindo socorro, pedindo ajuda. São pessoas que estão carregando dores tão profundas, vazios tão intensos, precisando de respostas que não encontram, e cada tentativa cada conexão que ela faz com outro indivíduo é buscando encontrar uma resposta que ela nem sabe para qual pergunta é. Lascou-se. Compreende isso? Eita, Fabiola, as emoções do início do relacionamento são as mais fortes, tem gente viciada nisso. Exatamente. O início do relacionamento libera muito mais hormônios e traz um sistema de recompensa muito mais intenso. Então tem pessoas que vivem trocando de pessoas, vive começando relacionamento. Compreende? Sim. Tem até o Matheus de Lucas faz até uma afirmação bem punk, que é o seguinte: quando eu falei para vocês que nos tornamos monogâmicos por falta de dinheiro, por pobreza mesmo, falta de recurso, e ele falou o seguinte: veja, rico não tem esse problema. Rico, dentro da sociedade normal, ele não vai ter lá a poligamia, ele não vai ter lá 50 mulheres como o sultão. Mas ele vai casar 10 vezes. Não é uma forma de poligamia, percebe? Porque dinheiro não é problema para ele, ele vai casando, gastando dinheiro e vai embora. Percebe? Não consigo ler teu nome aqui, né? Jugê. Mas se somos essencialmente poligâmicos, por que quem fica com várias pessoas pede socorro? Olha que interessante isso. Tá? Olha que interessante. A conotação que eu falei de várias pessoas é exatamente, amigo, passar de um para o outro. A noção de poligamia não é a noção de todo dia você estar com uma pessoa. É a noção de você manter um relacionamento, um ciclo de relacionamento com várias pessoas ao mesmo tempo. Compreende? Ao mesmo tempo. Então é um indivíduo que tem 5 mulheres na rua, é a mulher que tem 5 homens na rua. Compreende a diferença? Ao mesmo tempo. Né? Essa é a ideia de poligamia. A ideia de passar de um para o outro é a pessoa está com um relacionamento aqui hoje, não deu certo, vai para outro, não deu certo, vai para outro, não deu certo. É essa a ideia. Isso não é poligamia porque ele finalizou um relacionamento e foi para outro. Foi para outro, foi para outro. Compreende a ideia? Sim, poligamia é uma estabilidade, como Mariana disse. Né? Você pode ter 10 pessoas, mas ao mesmo tempo. Pular de um galho para outro é diferente da poligamia, né?
Ó, Mariana, é difícil. Tô aqui imaginando o teu sorriso, né? Gente, para finalizar, que de fato eu falei para vocês, vou ter que finalizar. Eu vou aplicar agora a monitoria para uma pessoa que está lá no Canadá, tá bom? E, enfim. Então, olha só. O recado final que eu gostaria de deixar para vocês é o seguinte: vamos descortinar os olhos, parar de julgar as pessoas e começar a olhar para o ser humano como um ser biológico, emocional que ele é. E lembre-se, as pessoas estão gritando por socorro e ninguém consegue perceber isso. E quem sabe, vocês que estão nos acompanhando aqui, vocês hipnoterapeutas que estão nos acompanhando, ou você que está no lado, ou simplesmente acompanhando a live, quem sabe você, ou seu vizinho, ou seu amigo, ou seu parente está vivendo situações como essa de traição e que certamente estão sendo julgados, punidos e culpados pela sociedade, mas quem sabe é você. É você que tem a palavra agora de conhecimento de chegar para essa pessoa e perguntar o seguinte: como eu posso te ajudar? Porque ela está pedindo socorro e nem ela sabe para quê. Nem ela sabe fazer. Ou nem ela sabe para quê. Compreende isso? Então, meus amigos, quero dizer a vocês meu muito obrigado. Agradecer imensamente por estarem aqui. E Tasso, show, sem mimimi. É isso aí, cara. Nossa live é para isso. Vou tentar deixar a live aqui salva, tá bom? Vamos torcer para que fique. Literalmente. Vamos torcer para que fique. Vou até encaminhar aqui para algumas pessoas. Vai que, né? Não consigo. Então, gente, meu muito obrigado. Beijo grande. Obrigado e desculpa aí pelo início da live. Perdemos aí 10 minutos, tá bom? Segunda-feira estaremos juntos. Mais um super tema. E olha, já deixei um recado aqui. Quinta-feira agora, vocês hipnoterapeutas, eu farei uma live específica para vocês. Vou falar sobre o processo neurosistêmico com a Ellen Dalla, tá bom? Vamos divulgar aqui, mas já fiquem avisados que será agora quinta-feira às 20 horas, tá bom? Beijo grande, fica com Deus, excelente semana e nos vemos em breve. Tchau, gente!